Yuval Harari, que eu sei que é um historiador que você lê com atenção, comenta e critica nos seus textos, tem dito que o mundo da Covid é um mundo que já mudou, né? Um mundo, especialmente na lógica da aceleração, né? Ele comentou dois casos que me marcaram. Um em relação às aulas de EAD, né? Que a universidade dele, por exemplo, ficou discutindo durante décadas se o ensino à distância deveria ser implementado, como que ia ser implementado, etc, etc. E de repente, em uma semana, estava todo mundo dando aula online, a coisa acelerou. A outra tem a ver com os protocolos científicos, né? Então, a gente está testando 200 medicamentos ao mesmo tempo que já são protocolados nas agências de vigilância sanitária dos seus países, mas para acelerar cada vez mais uma possível cura ou um tratamento para a Covid. Então ele está chamando atenção para esse aceleramento. Ele mesmo diz, matizando, que não enxerga como é que o mundo vai ficar depois disso, mas que certamente vai ficar uma lição de que a gente pode fazer as coisas mais rápido ou a nossa vontade pode fazer acontecer as coisas, né? Não há um imobilismo que parecia impedir as coisas de ocorrerem anteriormente. Você concorda com esse diagnóstico? É possível matizá-lo ou comentá-lo? Eu gosto muito dos textos do Yuval Harari, gosto das entrevistas que ele tem dado e lembro exatamente desse depoimento. Anos e anos de debate sobre ensino à distância, sobre EAD e de repente em semanas o que aconteceu é que a realidade se impôs. Todas as guerras, todas as revoluções e todas as epidemias têm uma característica que é a aceleração do processo histórico. A libertação da mulher do domínio masculino vinha ocorrendo no Ocidente desde a Idade Moderna, se acentuou na Idade Contemporânea. A Revolução Industrial foi feita baseada na mão de obra feminina e infantil. Mas foram as guerras que levaram as mulheres para quase o controle da produção nacional, enquanto os homens iam para frente de batalha, que provocaram logo depois da guerra a ascensão, por exemplo, do voto feminino nas grandes democracias ocidentais. Então, características que já existiam são aceleradas por tudo isso. Por exemplo, a nossa vida já era praticamente virtual. Com a epidemia, ela se tornou totalmente virtual. Pedimos comida por intermédio de aplicativos, nós temos relações com outras pessoas por intermédio de aplicativos, nós ensinamos por intermédio de aplicativos. A epidemia não causou o surgimento disso, mas acelerou brutalmente a velocidade de todas essas questões. O que vai ocorrer é que geralmente o que ocorre em epidemias, em revoluções e em guerras, o mundo se acelera rapidamente, cria-se um novo paradigma e esse paradigma não é percebido por todos imediatamente. Criam-se sempre aqueles que Humberto Eco um dia falou de apocalípticos e integrados, e nós estamos em uma aceleração de vários processos. E um dos processos é o aumento do mundo virtual que já existia praticamente desde o fim do século passado e agora se tornou dominante em um determinado grupo social naturalmente. Outro autor que eu sei que você gosta muito, Bauman, e a ideia da liquidez, da nossa atual fase da modernidade, tendo isso na cabeça, eu queria que a gente pensasse se nós estamos nos liquefazendo mais rápido, ou pelo contrário, as pessoas estão num desespero agora, diante do isolamento social, por referenciais mais estáveis, né? Ou seja, mais modernos à antiga. As pessoas querem coisas mais concretas do que estavam querendo anteriormente. Você consegue ler as coisas assim? Como é que você enxerga a liquidez da modernidade em tempos de Covid? O sociólogo polonês e inglês Zygmunt Bauman lançou livros a vida inteira, mas a partir do fim do século XXI, ele passou a tratar do fenômeno da chamada pós-modernidade, do mal-estar que ela causa. No século XXI, ele passou a utilizar muito a metáfora da liquidez, de mundo líquido, e escreveu obras muito importantes sobre isso. A obra do Bauman não se resume a uma metáfora, ou seja, que as coisas seriam líquidas e como tal, sem forma ou passageiras. É muito mais do que isso. Mas existe uma questão muito importante sobre sistemas de significado que ele trabalha muito. E eu acho que é natural nós lidarmos nesse momento com alguns negacionistas de vacinas, até negacionistas exóticos como da esfericidade da Terra e assim por diante. Eles fazem parte de uma fauna recorrente, até talvez permanente em todo o processo
humano. Mas na hora de nós tomarmos decisões amplas, políticas, nós temos que recorrer aos especialistas da área, nós temos que ouvir a boa voz dos bons médicos infectologistas, das pessoas que trabalham com essa área, dos homens e de mulheres que fizeram a carreira em cima dessa área e a partir da ideia deles tomar decisões que são políticas. O seu grupo de WhatsApp não é o ideal para ouvir uma opinião sobre infectologia. E mesmo que haja divergência, eu vou procurar a melhor opinião, a mais embasada, que busque a maior quantidade de pessoas como amostra para tomar a decisão menos errada a esse respeito. Então, dúvidas de teologia, procure seu pastor, seu rabino, seu padre. Dúvidas de matemática, procure seu professor, sua professora de matemática. Dúvidas sobre epidemia, dúvidas sobre doenças, não ouça seu grupo de WhatsApp, não ouça a opinião da sua tia, a opinião do seu amigo. Ouça bons infectologistas, bons especialistas em ciência, ouça mais de uma opinião. É lógico que a ciência falha, mas é falha dentro de um código que procura se autoaperfeiçoar. Então, o que eu diria de Bauman nesse momento é: para sobreviver, nós precisamos de mais racionalidade nesse momento, uma racionalidade humanística, uma racionalidade baseada no melhor para a maioria dentro da sociedade.